Shalom, nós estamos aqui em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, de frente para o Monte do Templo. Este monte é o lugar onde Jesus teve a última reunião com seus discípulos, e aqui desse monte Jesus sobe aos céus, e aqui nesse monte Jesus vai voltar a pisar na terra, ou seja, esse é um lugar muito importante. É um lugar de abertura, é um portal espiritual da ascensão, da volta de Jesus e de muitos acontecimentos. E quando Jesus estava aqui reunido com os seus discípulos, dando-lhes as últimas instruções, falando que eles seriam cheios do Espírito Santo para testemunharem na Judéia, Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, que eles seriam revestidos do poder do alto, mandou que eles permanecessem em Jerusalém até que isso acontecesse. Então, tudo isso aconteceu aqui nesse monte. Agora, presta atenção, qual era o interesse dos discípulos, qual era o assunto que os discípulos estavam interessados depois da morte, da ressurreição e já no momento da ascensão de Jesus. Atos, no capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntam assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Ou seja, os discípulos já tinham aprendido a mensagem do Evangelho, já tinham recebido a grande comissão de pregar o Evangelho a toda criatura, já entenderam a respeito da salvação, da redenção, da crucificação, da ressurreição, entenderam a mensagem de Jesus e agora eles são os portadores da verdade, da boa nova dos céus. Jesus está deixando a terra, fala: estou voltando para casa. Agora a missão está com vocês, vou enchê-los do Espírito Santo e vocês vão sair por aí pregando. E o que os discípulos querem saber? Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Esse é o coração, esse é o sentimento. Israel está debaixo de uma opressão, de um domínio romano. E por que eles estão perguntando isso? Porque as profecias anunciaram que isso haveria de acontecer, que o trono de Davi é perpétuo, que nunca mais deixaria de ter um sucessor, e que o próprio Senhor Jesus seria o sucessor eterno do trono de Davi. E há uma restauração física do reino, do governo, da nação de Israel, e exercendo um papel de governo sobre todo o mundo, porque os profetas dizem isso e os discípulos queriam saber: Senhor, é agora que o Senhor vai fazer isso? E Jesus fala: olha, não compete a vocês. Jesus não disse vocês estão errados, vocês não entenderam a mensagem. Só diz: não compete a vocês saber os tempos pertencem ao meu Pai. O que vocês vão fazer agora é pregar o Evangelho, vocês vão dar continuidade na mensagem que eu comecei e que eu ensinei vocês receberam e vão ser agora os portadores. Quando Pedro está pregando o Evangelho, lá em Atos capítulo 3, 21, depois de ter curado um paralítico, ele diz assim, fala a respeito da crucificação, da morte, da ascensão e da volta de Jesus. E fala no versículo 21 de Atos 3 que ao qual Jesus é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. É o mesmo assunto. É a mesma questão que Pedro e os discípulos estão perguntando para Jesus aqui no Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, versículo 6, a restauração do reino a Israel. No capítulo 3, ele está falando assim, vai ter um tempo da restauração. Qual restauração? De todas as coisas. Quais coisas? Da aliança de Deus com a descendência de Abraão, da aliança de Deus com Davi, da restauração do povo, da terra, da nação e a restauração espiritual. Esse é o tempo que marca a volta de Jesus. Falou, Jesus vai ficar retido nos céus até esse tempo profético específico em que Deus vai estar restaurando. E o que nós estamos vendo hoje? Aquilo que Pedro fala
Atos 3:21, que há um tempo profético de restauração de todas as coisas, está acontecendo exatamente agora. E não faz muito tempo que as coisas começaram a ser restauradas em Israel. O movimento sionista é do final do século XIX. E só no começo do século XX que os judeus começaram a fazer aliar e voltar de todos os lugares para morarem em Israel. E só depois da Segunda Guerra é que a ONU reconheceu o direito legal de Jerusalém, de Israel se tornar um povo novamente. E só depois da Guerra dos 6 Dias é que Israel voltou a ter posse de Jerusalém. Nós estamos vivendo um tempo, que pode parecer que essas coisas já existiam antes, mas não. Passaram-se séculos, séculos, séculos e séculos, gerações se passaram uma após outra, desde que os profetas anunciaram, desde que Pedro disse assim, olha, vai haver um tempo da restauração, e nenhuma geração viu. A nossa geração está testemunhando esse tempo da restauração de todas as coisas que prepara para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E este canal, ele tem um propósito de anunciar essas restaurações, de documentar, de testemunhar quanta profecia da antiguidade estão se cumprindo exatamente nos nossos dias, porque esse é o tempo profético que prepara para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui neste canal, nós já temos mais de 50 episódios falando sobre o cumprimento das profecias dos últimos dias, exatamente nos nossos dias. Se você se interessa pela volta do Senhor Jesus Cristo, então se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado das nossas próximas publicações e compartilhe com outras pessoas que também amam e se interessam na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ficar impactado com os próximos vídeos com conteúdos excelentes. E não se esqueça, viva cada um dos seus dias por causa daquele dia em que nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.